E é feito de tinta acrílica, né? Orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch, it's art. E aí, gente perdida? Tá começando mais um Não Pode Tocar. Eu sou o Rodrigo Hipólito e é muito provável que eu seja o host desse podcast. Hoje, o nosso programa tá bem recheado, não é, Chewie? Pois é, depois de muito tempo querendo gravar sobre esse livro, eu consegui conversar com duas das melhores pessoas, das mais indicadas, para falar sobre. Que bom que você reparou, porque a intenção era que você reparasse. O que acontece? Quando a gente começou essa temporada, eu prometi que a gente ia evitar fazer episódios muito longos, certo? Pois então, daí que essa pauta já tinha sido escrita no ano passado e era um programa de mais de 2 horas. O resultado foi uma gravação de mais de 2 horas. Eu juro que eu tentei, mas eu não consegui cortar muita coisa. Tudo na conversa foi interessante, basicamente. Sério mesmo. Qual a solução, então? Bom, você que nos escuta também deve ter reparado que esse episódio é a parte 1. A solução, então, foi dividir em 2 partes. Pô, isso ajuda em várias coisas. Primeiro que é meio complicado ouvir um episódio de mais de 2 horas durante esse período de isolamento social. Quando a gente está caminhando ou no trânsito é uma coisa. Agora em casa, eu tenho até deixado os podcasts mais longos meio de lado por enquanto. Outra coisa é que a gente vai falar de um livro, né, de ficção. Daí que tem gente que não gosta muito de spoiler e ficou até bem divididinho assim. Nessa primeira parte, vai na tranquilidade, sem spoiler. A segunda parte já fala bem mais da história e no final tem algo que pode ser considerado spoiler. Sim, a gente comenta muita coisa. Então, quem quiser conferir as referências e os links dos perfis pessoais e sites, tudo vai estar na postagem original deste episódio em notamanuscrita.com. Se você ficar com preguiça de digitar notamanuscrita.com no navegador, na maioria dos aplicativos para ouvir podcast, basta você clicar na imagem de capa do episódio que ele já te direciona para a postagem original. Exatamente. Aproveita que você está aí e avalie o Não Pode Tocar no aplicativo que você usa para ouvir podcast. A mídia independente precisa de seus ouvintes para chegar a mais pessoas. Você pode nos ajudar com essa simples avaliação, compartilhando esse episódio com outras pessoas, ou financeiramente, através do nosso PicPay. No final da postagem tem o link para o nosso PicPay, através do qual você pode passar a contribuir mensalmente com R$5 ou com qualquer valor esporádico. Nosso perfil no PicPay é @nãopodetocar. A verdade é que essa também é uma das melhores maneiras de nos ajudar. Quando você segue a gente no Twitter ou no Instagram, você faz com que a gente tenha mais relevância e a nossa divulgação funcione melhor. Então, se você não tem como nos ajudar financeiramente agora, segue a gente lá no Twitter e no Instagram. Em ambas as redes você nos encontra como @nãopodetocar, sempre com o D de pod no mudo. E quem comanda os nossos perfis é o Titi.
Agora chega de recados iniciais. O episódio de hoje é a primeira parte de uma conversa que eu tive com o George Amaral e com a Ana Rush. Nós falamos sobre o livro Estação Perdido, de China Miéville. Bora lá pro episódio. E hoje eu tô aqui realizando um sonho praticamente. Esse programa que vocês vão ouvir, ele já tá um ano maturando na gaveta. E depois desse longo tempo, consegui duas figuras aqui fantásticas para conversar comigo sobre esse livro. Gostaria que vocês conhecessem George Amaral. Jorge, quem é você? Oi, eu sou Jorge Amaral, eu sou mestre e doutorando em teoria literária. No mestrado eu estudei exatamente o China Miéville e o Estação Perdido, né? E hoje eu também sou escritor, sou psicanalista e pesquisador desse tipo de literatura, voltada para o fantástico, para o estranhamento. Seja bem-vindo aqui, cara. Curioso, né? Eu coloquei a sua dissertação nas referências dessa pauta quando eu a escrevi um ano atrás, praticamente, eu escrevi essa pauta e coloquei sua dissertação nas referências. Não imaginei que, no fim das contas, quando a gente fosse gravar, você estaria presente. Foi a indicação, coincidência, da segunda figura que está aqui com a gente hoje. Eu também não imaginei que eu gravaria com ela depois de muito tempo a escutando e a acompanhando também. Por favor, se apresente, Ana Rush. Olá, tudo bom com você aí? Eu sou Ana Rush, sou escritora, sou doutora pela Universidade de São Paulo na área de estudos literários e linguísticos em inglês, trabalhei com ficção científica, utopia, feminismo. Conheci o George Amaral por intermédio do China Miéville, porque depois que eu li a dissertação dele, eu falei, nossa, eu quero ser amigo dele. Então tem muito a ver o China ter nos aproximado, de certa maneira, né? Não, assim, demais, cara, a gente ter conseguido chegar a essa confluência aqui. Já deve fazer, então, como eu comentei, mais de um ano que eu terminei de ler um dos livros que mais me deu gosto nos últimos anos, essa é a verdade. Antes do Estação Perdido, eu havia lido A Cidade é a Cidade, também do China. Eu gostei daquela leitura. Eu confesso que eu demorei para engatar, para pegar o ritmo, mas eu gostei o suficiente para pegar o seu título mais famoso. E ainda bem que eu fiz isso. O mergulho em Estação Perdida ele foi imediato, assim. A complexidade e o detalhamento das relações entre personagens e personagens, entre personagens e cenário, entre cidade e natureza e história, entre história e política, política e ciência, ciência e magia, magia e filosofia, filosofia e arte e ideologia, ideologia e ativismo, estava tudo ali. Naquela cidade, naquelas pessoas. Eu detestei Nova Crobuzon, eu perdi o sono por uma Capri. Eu imaginei figuras sem forma. Eu quis libertar refeitos. Eu lamentei não poder mergulhar em uma biblioteca e pegar tudo sobre taumaturgia. Eu odiei mais ainda um político. Eu tive medo de ser hipnotizado pelos monstros em metamorfose. Eu quis republicar o renegado rompante. E eu também fiquei sem saber o que dizer para um amigo que perdeu as asas por um roubo de escolha em segundo grau. Isso tudo foi há mais de um ano. E esse livro ainda me causa impacto. Depois disso eu li outras coisas do autor e eu continuo apaixonado pela sua criação. De lá pra cá, o nosso mundo desabou um pouquinho mais. E hoje, quando milhões de pessoas reclamam de pesadelos e sonhos vívidos pelo mundo afora, parece ser um momento muito apropriado para a gente conversar sobre o livro Estação Perdido. Para quem tem ou não tem pesadelos com a realidade, afinal, por que China Miéville é um autor importante para ser lido hoje? Então, eu entendo que exatamente por conta desses pesadelos que ele é um autor importante, porque ele nos faz, de alguma forma, parar para pensar sobre a nossa realidade por meio desse fantástico, dessa ficção científica, desse weird, né, que é o gênero que ele mais escreve, né? Então são monstros, são visões, às vezes distópicas, às vezes apocalípticas, né, que
fazem a gente realmente se importar com esses cenários, né, com esses personagens, né, e parar para refletir sobre o hoje, né? Quem que são os nossos monstros, né? Quem que são os nossos cientistas, nosso sistema de academia, né, nosso sistema político, tudo isso que ele engendra de uma forma tão, né, minuciosa, né, nas suas várias obras, e não só no Estação Perdido, mas em diversos outros, como no Cidade a Cidade, né, que ele também coloca ali uma dualidade entre dois locais que são tão diferentes entre si, mas ao mesmo tempo são o mesmo lugar, né, e outros livros que ele vai refletir sobre a linguagem, fazer história alternativa em Paris, né. Então acho que é um autor que ele tem reformulado o nosso jeito de entender tanto a ficção científica quanto a fantasia, né, e o horror misturado nisso, e ao mesmo tempo continuar, né, cutucando sobre cada aspecto da realidade, nos fazendo, pela via do estranhamento, refletir, pensar, né, e chegar nos aspectos mais sociais, culturais, que também é um dos focos dele, né, enquanto antropólogo, enquanto militante. Eu acho que o China é um autor, né, que é importante, e cada obra que ele lança tem um peso que é muito relevante para toda a literatura, né? E aí, complementando o que o George comentou, né, por que ler China Miéville hoje? Eu acho que ele é uma pessoa que reúne duas habilidades muito diferentes e relevantes quando estão juntas, que é ser um intelectual, ao mesmo tempo que ele é um escritor, né? Claro que os escritores são intelectuais também, mas ele desenvolve muito trabalho de não ficção, de aspectos históricos, e então eu acho que ele traz duas coisas que são muito difíceis de reunir, né? Então, para falar um pouco quem que é China Miéville, né? Ele é um homem de 47 anos, né? Ele nasceu em Norwich, a infância dele foi ali perto de Londres, num bairro que não era um bairro, era de classe média baixa, e a mãe dele era uma mãe solteira, batalhadora, tradutora, estadunidense, inclusive ele tem dupla cidadania, né? E como ele viveu aí numa infância em um bairro multicultural, cheio de operários, ele tem muitas questões que eu acho que falam pra gente aqui do Brasil, né? Porque ele não vai falar de uma Europa bem resolvida, líder de qualquer coisa. Não, ele vai falar de uma realidade ali dos trabalhadores, dos problemas da desigualdade social, problemas de raça, de gênero. Isso está muito na obra dele, embora ela esteja trabalhada de uma outra maneira, né? Com essas metáforas dos estranhos, das coisas estranhas, né? De sonhos, de pessoas que têm mulheres cabeça de besouro e outras coisas que nós vamos, enfim, conversar aí um pouco a respeito, né? Mas eu acho que ele é uma figura muito fascinante, né? Tanto escrevendo não ficção quanto ficção. E isso é algo muito raro hoje em dia, né? Uma pessoa que tenha sabe falar de tudo, né? Tipo, de tantos assuntos. E, enfim, eu acho que isso influencia muito na fruição mesmo da obra, né? E o comentário que, claro, não pode faltar quando se fala do China Miéville é como ele é bonito, né? Porque, assim, a gente, se não bastasse todos esses elogios, tudo que ele consegue apresentar dentro da sua pesquisa, tanto a escrita literária quanto a pesquisa acadêmica, ser uma pessoa respeitada dentro do ativismo de esquerda, ele ainda tem essa aparência, né? Procurem depois aí fotos do China. Acho que depois de ler o Estação Perdido e me apaixonar mais pela escrita dele, eu fui procurar outras coisas e, se não me engano, o que eu li logo depois do Estação foi o Rei Rato. Aí Jorge me corrige se eu estiver errado, mas acho que o Rei Rato é o primeiro. A estreia dele. É a estreia, né? Isso. É a estreia. Primeiro. Ali no Rei Rato a gente já tem alguns elementos que eles vão estar presentes na escrita dele, dali pra frente, como essa preocupação com o ambiente, com essa articulação da cidade, até mais do que uma simples descrição, eles conseguirem articular os elementos daquele cenário. Isso vai ser uma das características do que a gente chama de New Weird. O Jorge comentou já o termo weird, a Ana já falou dessa estranheza que está ali presente, e para quem não é habituado com isso, mas chega aqui no programa interessado por fantasia, por ficção científica, por terror, essas são questões, são pontos que estão presentes dentro do New Weird. Mas ele me responde, o que é esse New Weird? Quando que ele surgiu? Além do China
outros autores que fazem parte desse movimento, gênero, como a gente poderia chamar? Então, o New Weird é tanto um movimento quanto um gênero, né? Cada crítico usa um tipo de denominação. Eu gosto mais de dizer que é um movimento, porque envolveu diversos autores pensando um tipo específico de ficção que estava sendo feito na época, mais ou menos por volta do final do século XX, começo do XXI ali, 99, 2000, e 2000 é o ano do lançamento do Estação Perdida, né, que é considerado o marco inicial do New Weird. Então, mas o que é isso, né? O New Weird, ele vem do Weird tradicional, né, que seria aquele tipo de ficção escrita pelo Lovecraft e por outros autores ali do começo do século XX, que eram, em geral, contos, né, narrativas não muito longas, com criaturas estranhas, que não eram, por exemplo, vampiros, lobisomens, né, não eram seres vindos de mitologias já consagradas. Então tinha aqueles seres com tentáculos, o Cthulhu, famoso, que vivia nas águas, era um deus antigo, uma forma quase indecifrável, né? E esses eram monstros que passavam uma questão mais sublime, né? De uma existência que ia além dos seres humanos, às vezes além da Terra, né? De planetas distantes, como se fossem alienígenas / deuses que vieram para um dia acabar com o mundo. Então tem esse aspecto que ao mesmo tempo é sublime, mas é horrível, né? É assustador. E, né, naquela época não tinha tanta questão social, tal, era mais uma estética, né, e uma sensação de que havia mudanças muito grandes acontecendo, que foram reflexos, por exemplo, da Primeira Guerra Mundial, né, que veio a importância do efeito de destruição em massa, de mortes em massa. Então o mundo estava mudando e esses autores sentiram essa mudança como algo que não era mais traduzível naquelas figuras anteriores. E aí, o New Weird vem resgatar um pouco dessa estética, né? Então eles também apresentam esses monstros, como a gente vai ainda discutir em relação à Estação Perdida, só que eles têm ainda um outro tipo de aproximação, que, por exemplo, na época do Lovecraft não tinha uma definição ainda dos gêneros, né, da ficção científica, da fantasia, do horror, era ainda uma mistura que mais para frente seria denominada, né? Então, a ficção científica é isso, são esses tipos de histórias com esses elementos, essas convenções. E hoje, a ideia deles, né, no início agora do século XXI, foi resgatar essas convenções que já estavam estruturadas, né, para juntar, criar como se fosse um novo gênero, né, misturando fantasia, ficção científica e horror, né, ao mesmo tempo que mudando essas características, mas também prestando uma certa homenagem a tudo que já havia sido feito. Só que o New Weird também coloca junto uma preocupação social, né, uma crítica muito grande, que aproxima o movimento do que seriam as distopias críticas, por exemplo, né, pelo fato de repensar o mundo, criar esse estranhamento que nos faz refletir sobre a situação atual, né? Então são basicamente esses três elementos, né? Mescla de gêneros, né, um apelo político importante e um resgate dessa tradição, né, do estranho tradicional, né, dessas criaturas que não são tão mitológicas, né? Apesar de que o China ainda usa algumas criaturas mitológicas, parece um vampiro ali, uma outra criatura irreconhecível, mas que está sempre alterada daquele ambiente que a gente está acostumado a ver. Então esse seria o New Weird, um novo movimento que surgiu. Tem outros autores, como Jeff Vandermeer, era um dos autores da época, que a gente encontra livros publicados no Brasil, e aos poucos esse tipo de narrativa começou a mudar, né? Então dizem, né, que lá por 2005, 2006 já não tinha mais essa pureza, né, da obra inicial do China. Ele mesmo foi abordando outros tipos de histórias, mas até hoje a gente tem alguns livros que trazem esse apelo weird, trazem esse apelo new weird. Acho que uma coisa importante de mencionar quando a gente fala dessa novidade do século XXI é que também a própria ficção científica terminou se reinventando, assim como a fantasia, né, com essa fusão aí, porque eu acho que a graça do New Weird, e principalmente como é que o China Miéville movimenta isso em Estação Perdido, é borrar algumas distinções de gênero que são muito chatas de serem discutidas, né? Inclusive a palavra gênero a gente podia comentar se ela seria a melhor palavra para se classificar, né, para se utilizar para fazer a classificação, né? Tem
modo narrativo, enfim. Mas, enfim, tem muitos embates bobos do fandom, dos fãs que leem, né, sobre o que é, aonde que é a linha que divide, né, que é a linha da magia, geralmente, né, quando tem magia, fantasia, quando não tem, seria ficção científica, né, e aí tem aquela coisa belíssima que o Arthur C. Clarke fala, que a segunda lei de Clarke, se eu não me engano, que qualquer tecnologia avançada o suficiente que a gente não consiga entender, pode ser considerada magia, né, e que ele brinca com isso, mas que foi um debate longuíssimo entre os fãs do século XX, né, então eu acho muito bonito a gente chegar no século XXI e ter uma obra que fala, não, dá para ser tudo ao mesmo tempo, por que não, né? Então é bem interessante como é que isso é movimentado em Estação Perdido, e eu acho que, sim, é uma boa notícia, né? A gente abre um novo campo criativo, novas possibilidades de imaginar mundos, enfim, muito bom. Sempre que eu encontro algum desses adjetivos acompanhado de neo, de new, eu admito que eu fico um pouco receoso, assim, de por que se chamar de novo isso, de novo aquilo, apesar do, no caso do New Weird já ter algo encorpado já no seu nascimento, porque você tem uma discussão de críticos e autores que antes mesmo de se enquadrarem naquele movimento, já começaram a discutir o que seria esse movimento ou esse subgênero. A gente tem isso já um pouco mais aprofundado, né? Mas a gente não escapa desses problemas, desses atritos que você começou a comentar agora, né? Por exemplo, você tem o nome do China quase como sinônimo de New Weird, logo após a publicação do Estação Perdido, pela força que ganha, pelo sucesso que faz, o primeiro e o segundo volume dessa trilogia. Você tem o nome dele tão associado que vira quase um sinônimo e é questionado por outros autores, inclusive pelo Vandermeer, por sinal. Acho engraçado, que pelo menos a minha percepção aqui no Brasil é que o Vandermeer é mais conhecido aqui do que o China Miéville. Talvez por ter sido adaptado para audiovisual mais cedo, se não me engano, não tem adaptação para audiovisual do China, ou tem? Tem o Cidade a Cidade. Já teve? Foi adaptada pela BBC, foi uma série da BBC. O que eu acho interessante é que talvez o Jeff Vandermeer, eu não sei, não consigo ter essa sensibilidade de quem é mais conhecido no Brasil, né? Mas o que é interessante é que ele teve um papel forte de fazer antologias, né? A respeito do termo, enfim, né? O China Miéville, depois a gente até pode comentar, mas ele tem outros interesses, né? Quando ele é antologista, por exemplo. Então eu acho que talvez o Jeff Vandermeer com a Anne Vandermeer, né? E talvez eles dois tenham tido essa preocupação de consolidar um pouco o termo e em termos de mercado também, né? Talvez isso se altere um pouco entre os dois. Tem um perfil diferente, que eu acho, aliás, acho justo e perfis ótimos, e que bom que as pessoas possam cada uma ter sua preocupação, né? Que também é importante, quem faz antologia, quem discute o termo, né? Que isso também eu acho que é algo relevante. O George, eu sei que lê um monte de fóruns na internet a respeito das discussões do termo. Ele até pode falar alguma coisa aí do submundo. É curioso que no começo, né, esses fóruns são mais ou menos de 2003, um pouco antes. Eles discutiam, né, o que é que está sendo feito, o que é isso, o que é o Estação Perdido, é ficção científica, é fantasia, é o quê? E muitos deles, na época, não gostavam de dar um nome, né? Como hoje a gente, às vezes, discutindo, o que é isso que fulano fez? Não, isso não importa, um dia a gente descobre o que é, né? Porque tem essa preocupação de não virar um rótulo de marketing, né? Que, no fim, tudo acaba virando, né? No fim, o capitalismo absorve todo mundo, como no livro. Mas, então, eles discutiam, né? O que vai ser? Vamos definir antes do mercado definir por nós, né? E acabou que essa foi a justificativa principal, que o próprio China falava, né? Vamos dar nomes aos bois antes que alguém dê nomes por nós, que aí pode ser que a gente não goste. Então ele foi uma das pessoas que mais publicou editoriais e deu entrevistas comentando o nome do New Weird, né? E na época até o Jeff Vandermeer era contra, ele não gostava disso. E ele acabou lançando depois, em 2008, uma coletânea dessas, né, dessas muitas que ele já fez, com o nome, né, que chama The New Weird. E aí ele coloca vários autores e faz uma lista de autores ao final, né, quem seriam autores desse tipo de narrativa, que é gigantesca, muito maior do que os poucos que estavam discutindo no começo. Então é um dilema das nomeações, né? Será que uma nomeação é um bom caminho para definir o que a gente está fazendo, né? O que vai ser? Ou será que vai ser um motivo de pessoas depois tentarem reproduzir né, copiar, né, fazer coisas parecidas e virar só uma etiqueta de livraria, né? Então, no fim, o próprio China
alguns anos depois, quando começou a virar uma coisa mais comercial, ele mesmo disse que já não interessava mais tanto falar sobre isso. E aí foram as pessoas mais voltadas para o mercado que passaram a usar. E é curioso também que hoje o próprio Vandermeer, ele escreve algo que é pouco parecido, mas mais voltado para a ecologia, né, que tem a trilogia dele que começa com a Aniquilação, e ele não gosta de dar rótulo. Ele fala, não, eu não vou dizer que é isso ou aquilo, que é horror ecológico, que é New Year, só estou escrevendo aqui. Então, sempre no momento, parece que as pessoas não gostam muito de rotular o que elas estão fazendo, e depois vem, né, as categorias, que é meio que onde colocar na livraria. Né? Para quem está nos ouvindo, até agora a gente não deu spoiler nenhum dessa história. O que a gente está fazendo é tentar localizar melhor, assim, a nossa discussão antes de entrar no livro propriamente dito. Depois da próxima questão que a gente vai colocar aqui agora, que a gente localizar melhor esse livro, a gente já vai começar a falar propriamente da história. Claro, você pode parar o podcast e vou tentar voltar aqui depois de fazer a leitura desse livro, mas ele não é tão curto assim. Então, a minha sugestão já é você não se incomodar tanto com isso, porque as grandes questões presentes no Estação Perdido, elas prescindem assim, elas estão muito além da surpresa. É tanto uma questão de surpresa. Você acha que antes da gente entrar na história, vamos tentar localizar o livro dentro desse cenário New Weird? Como o Jorge comentou, ele já se tornou um pouco mercadológico também. O próprio China abandonou um pouco a designação. O fato é que a gente tem ali um bom corpo de escrita do China que nos fala do New Weird. Essa trilogia, principalmente. Falei trilogia, você tem então esse primeiro volume que é o Estação Perdido, você tem o Cicatriz e o Conselho de Ferro. São 3 volumes passados num mundo ficcional construído pelo China Miéville. A gente vai falar mais desse mundo à frente. Se a gente tivesse que pensar então a importância desse livro e a localização dele dentro da obra do China Miéville, ele parou de trabalhar propriamente com esse subgênero, esse estilo, ele pode ser considerado hoje fora desse movimento. Como que a gente localiza Estação Perdido dentro de corpo de obra do China? Então, como você comentou, ele escreveu primeiro o Rei Rato, né, que é mais uma fantasia urbana, né, que se passa numa Londres alternativa, então, mas que já tem uma pegada um pouco estranha, assim, né, tem alguns elementos diferentes, né, e é meio que uma releitura de uma fábula, né, não vou contar o livro para não dar spoiler, mas é uma releitura de outros elementos antigos, né, e que tem muita questão já dessa Londres dos operários, então tem a linguagem, tem locais por onde eles passam, então já tem uma preocupação com questões sociais ali, mas ainda não tem uma extrapolação tão grande quanto houve depois no Estação Perdida. Então, o Rei Rato é de 98, né, que foi o primeiro romance dele, antes ele tinha escrito só alguns contos, e aí Estação Perdida em 2000, né, que aí é o marco desse tipo de narrativa, né, do New Weird. E aí depois a Cicatriz de 2002 e o Conselho de Ferro de 2004. Esses são 3 livros que não são necessariamente uma trilogia no sentido de que você tem que ler um atrás do outro para entender, mas eles se passam no mesmo mundo, né, tem outros personagens, não são os mesmos personagens que seguem, e existe uma passagem de tempo grande entre um e outro. Então dá para ler separadamente cada um deles. Mas todos têm os mesmos elementos que eu comentei, né? Tem a magia, de alguma forma, tem a parte tecnológica, e tem essas críticas sociais, né, essa reflexão. Todos se passam num mundo alternativo que chama Baslag, né, que é todo é como se fosse uma terra diferente, né, com outras cidades, continentes, tem cidades mais avançadas, cidades mais rurais, né, então tem alguns aspectos do lugar que são meio de fantasia, e tem uns lugares completamente estranhos que se passam nos outros livros, que são fendas na realidade, coisas muito diferentes. Depois disso, depois dessa trilogia, ele continuou escrevendo coisas relacionadas. Ele escreveu, por exemplo, uma história curta em 2005, Looking for Jake, que tem a ver é do mesmo cenário ainda, né? Mas também foi fazer outros tipos de exploração. Escreveu livros mais infantis, né? Escreveu o Cidade a Cidade, em 2009, que é como se fosse na Terra mesmo, na nossa Terra, mas em uma cidade imaginária, né, que são 2 cidades mescladas. Então, sempre tem um pouco de
rompendo, né, um pouco de rompimento dessas barreiras entre os gêneros ou modos literários, né, da ficção científica, da fantasia, da distopia, né, até do horror, sempre permeia as histórias, né? Mas ele foi para outros tipos de explorações, né, não tão específicas como são no Estação Perdida. Tem um livro que é Em Outro Planeta, que aí a questão da linguagem, das metáforas que são importantes. Tem livro pós-apocalíptico, né, e depois vão ter outros livros que são mais de história alternativa, que se passa na nossa Terra, mas como se outras coisas tivessem acontecido. Então ele não se restringiu, eu vou escrever apenas New Weird, conforme ele foi definido lá nos anos 2000 e pouco, mas deixou a criatividade rolar e foi em frente. Então eu acho que ele é ainda é um dos principais autores New Weird, no sentido de ter criado, né, o gênero, o movimento, mas ele também foi para outras bandas aí na escrita dele. Bom, eu queria falar um pouco sobre as obras de não ficção do China Miéville, porque eu acho que elas explicam muito também o que ele escreve na ficção, né? Ele, aqui no Brasil, inclusive, ele foi, de certa maneira, ele até foi usado porque em bibliografias, né? Porque ele fez uma pesquisa acadêmica a respeito de marxismo no direito internacional. Isso foi em 2005 e, enfim, é citado, eu já encontrei sobre Pashkanis, se eu não me engano, e é citado em trabalhos brasileiros, né, da área do direito internacional. Ele organizou uma antologia junto com Mark Bold, que se chama Red Planets, então Planetas Vermelhos, né, que traz, enfim, é um livro de crítica à ficção científica, a fantasia, é um livro muito interessante, eles licenciaram em Creative Commons, ou seja, com direitos autorais flexibilizados, né, já pensando, enfim, em outras pessoas para traduzir, ele está bem fácil de acesso em inglês. Publicou Outubro, que é um livro sobre a Revolução Russa, isso foi em 2017, eu até o conheci pessoalmente quando ele lançou Outubro, estava em Nova York, fui lá assistir um dos lançamentos do livro, né, e além de estar falando que ele é um cara bonito, além de bonito, ele é muito gentil, né, sabia muito sobre o Brasil. À época a gente estava com o governo Temer, se eu não me engano, aqui, e ele sabia o que estava acontecendo, então, assim, foi bem legal conversar com ele, porque é uma pessoa que acompanha a cena internacionalista, né. Outubro é um livro que narra o dia a dia da Revolução Russa, né, os meses da Revolução Russa, então é bem interessante porque ele é um livro como se fosse um jornalismo do século passado, né. Ele vai contando as pequenas histórias, assim, né, eu acho que é bem interessante para entender um pouco melhor, né? E ele está trabalhando num livro que, pelo que eu via nos sites agora, né, vai ser lançado em 2021, que se chama Um Espectro Ronda Europa, que é a respeito do Manifesto Comunista do Marx e do Engels, que ele vai meio que trabalhar. O livro parece que já tem 250 páginas, pelo que eu li no site da editora responsável, então acho que logo mais vem esse catatal também de não ficção do China. Eu imagino que ele deva aplicar a mesma técnica que ele usou em outubro, para fazer essa outra obra, né? Então, só para vocês terem uma ideia, assim, que ele é uma pessoa que pesquisa muito, escreve muito e deve ser muito concentrado no que faz, né? Porque os livros também têm muitas páginas, ele escreve muito, em quantidades também, né? Então, só para explicar aí um pouco quem que é essa pessoa. Eu fico pensando na trabalheira para editar. Porque é uma produção muito profícua, assim, cara. E parece que quanto mais os volumes que ele produz, eles crescem e crescem e crescem. Assim. Cada livro que ele trabalha, a pesquisa por trás, ela parece cada vez maior. Em outubro é impressionante mesmo, assim, porque ele foi atrás de todos os documentos históricos, teve leitura de vários acadêmicos, né? Claro que não é um livro pronto, e também não é um livro de história, assim, exatamente, né? Ele é um livro de aspecto jornalístico, narrativo, né? Ele ilumina um pouco ali os fatos, mas é impressionante a pesquisa por trás. Então, dá para entender um pouco quem que é esse autor, porque quando a gente lê a prosa dele, prosa ficcional, ele também é bem barroco, descreve tudo, os mundos ali tem aquele xadrez que tudo dá muito certo, tudo muito encaixado, né? Então, dá para entender também a forma de pensar dele, né? Porque lança muito mão de pesquisa, organização, sempre jogou muito RPG, sempre ele fala isso em entrevista. Então, também tem essa coisa de pensar, enfim, quando vai pensar numa cidade, pensar no mundo, saber muito das regras e dos pontos e fracos, enfim. Então, é muito interessante ver como é que ele encaixa tudo.
gente vai entrar agora para discutir alguns pontos da história, e pegando já esse comentário que você fez, Ana, tem uma questão que a dissertação do Jorge ela já coloca, e a gente pode até pensar da maneira como a gente encara esse tipo de trabalho. O China, então, ele é um pesquisador, ele é engajado, os livros dele têm sim uma construção política, uma crítica e uma teoria por trás. Até que ponto é justo a gente observar esses livros e analisá-los já com essa expectativa? No caso de Estação Perdido, isso me parece quase inevitável de ser discutido também. Vamos então imaginar o que está contido em Estação Perdido. A gente vai chegar na cidade de Nova Crobuzon, uma cidade portuária, comercial, tem uma estrutura nitidamente capitalista, que explora os seus trabalhadores e trabalhadoras, que condena os criminosos de maneira muito cruel e a trabalhos forçados também. Então, uma cidade que possui certo tipo de escravidão bem cruel. É uma cidade múltipla, mas repleta de preconceitos. A gente vai conhecer essas cidades aos poucos a partir da experiência de um estrangeiro, o que pode parecer um pouco tradicional. Um estrangeiro, um novato, chega a um novo mundo e vai nos apresentar aquele mundo. Só que esse novato é também um estranho para nós. Ele vai se mostrar cada vez mais estranho. E é assim que a gente vai conhecer, aos poucos, essa cidade de Nova Crobuzon e entender que ela faz parte desse contexto bem mais extenso, desse mundo em que as coisas se encaixam, muitas vezes para dar errado, para dar merda, como a nossa realidade também funciona. Cada merda que acontece, ela está encaixada num cenário que faz sentido. A gente pode tentar encontrar esses sentidos. Sim, a gente chega a Nova Crobuzon pela percepção do Yagarek, que é um condenado do seu povo, é um estrangeiro nessa cidade repleta de raças, repleta de problemas. É justo a gente já começar a encarar Nova Crobuzon como o Baslag, esse mundo mais complexo, como um espelho exagerado da nossa própria realidade? Eu acho que sim. Eu acho que a gente pode usar aquela metáfora do pesadelo, né? Se nós tivéssemos um pesadelo no nosso próprio mundo, apesar de que hoje em dia é só olhar pela janela, né? Mas considerando os anos 2000 ali, onde o China escreveu, né? Talvez ali houvesse um pouco de esperança, de transformação, né? A gente também teve isso, né, com os nossos próprios governos, esperanças de que as coisas iam mudar, de que o mundo ia ser um pouco melhor, né? De uma outra via aí para o capitalismo, mas ele quis mostrar que, olha, no fundo a gente é isso aqui, né? A realidade pode ser esse pesadelo aqui, né? Então, como são de fato, né, as relações estruturais, né, de cada setor da sociedade? Como é que funciona a cultura, né? Como é que funciona os estudos científicos? Como que funciona a política? E tudo isso ele vai mostrando, né, de uma forma que ressalta os aspectos negativos e monstruosos de cada um desses setores, né, da punição, né, e como também cada elemento desse é absorvido por uma lógica do capital e da comercialização, né? Então tem os criminosos, né, que são transformados no fim no quê? Em trabalhadores, né? Em trabalhadores que vão ser úteis de alguma forma, que eles sofrem mutações, sofrem mutilações, transformados em quase máquinas para poder, né, justificar que nós vamos ter uns escravos aqui que são, né, culpados de algum crime, por isso eles mereceram estar aqui, mas ganham uma função na lógica da produção, na lógica do capital. E assim é tudo na cidade. Se você for reparando, cada elemento lá está preso nessa lógica, e aí vem as coisas que acontecem, né, os monstros que no fim também são resultado dessa mesma lógica, só que acabam, né, como se fosse se autodestruindo, né? É isso que ele mostra, né? A tese de que a única forma de acabar com o capitalismo é ele se autodestruir. E aí o monstro é uma metáfora disso. Então acho que sim, acho que a gente pode pensar dessa forma, sim. Pensando em aspectos literários aí um pouco, né, o livro, ele apresenta uma distopia crítica, né, embora não seja o objeto central ser distópico o livro, né, até ao contrário, isso vai um pouco, porque a narrativa ela anda em outro sentido, né, é como se a distopia já fosse o dia a dia, que é o que a gente vive, inclusive, em
Enfim, e aí uma coisa interessante, né, é que logo nesse início, nessa chegada da pessoa que vem de fora e entra nessa cidade caótica, cruel, né, tem muita dor, muita crueldade, né, na construção desse mundo que é normalizada. Acho que tem é algo conhecido na literatura escrita, enfim, sei lá, no século XVIII, por exemplo, na Inglaterra, né, que é aquela pessoa que chega do campo e vem de trem, chega naquela estação central, aquele caos, né, e a pessoa não entende muito bem o que está acontecendo ali, porque tem essa passagem, né, da chegada de um ambiente mais árido, relacionado à natureza, e a cidade, que é um cancro, que seria, assim, uma coisa indomável, quase que fosse um bicho mesmo, né. As descrições que ele faz de cidade são belíssimas, né, bastante barrocas, com muito detalhe, né, dessa massa aí, dessa coisa que é a metrópole, né. Um outro aspecto que eu queria falar, que até é uma coisa que o Rodrigo mencionou, é que quando a gente pensa nas utopias clássicas, né, e pensando aí no Thomas More, que é de 1516, a Utopia mesmo, que é até o livro que cunhou o termo utopia, o Thomas More vai lá, enfim, imagina uma ilha que seria incrível e tudo daria certo, mas tem a presença da escravidão, e é justamente a escravidão da pessoa que cometeu algum crime, né? Então as pessoas, elas são condenadas a crimes e são consideradas à escravidão. Tem também outros tipos de escravidão, né? Mas que é muito absurdo, porque como é que você vai pensar um mundo ideal e ainda você tem essa instituição, né? Então na Utopia do Thomas More, você vê claramente como ele não estava conseguindo se libertar das regras ali do mundo em que ele vivia, embora ele tenha tentado produzir um mundo perfeito, mas tem a figura da escravidão. E aí eu acho muito interessante que o Mieville vai resgatar muitos séculos depois, né, essa ideia exatamente da pessoa que é condenada a algum crime, e aí todas as críticas ao sistema prisional, né, que podem ser feitas, até a existência dele, né, sabendo que ele trabalhava com direito, ou seja, ele é a pessoa que sabe dessas coisas, né, ser condenado a ter o próprio corpo alterado e se transformar numa espécie de máquina a serviço aí desse sistema, né. E uma coisa interessante é que ninguém consegue muito fugir dessa lógica, né, que é como se tivesse essa grande lógica que nos amassa e a gente não consegue sair disso, cada um consegue meio que fazer, tem ali uma determinada área de ação, mas você não consegue ir muito contra, porque tem uma força maior que te imobiliza. Isso também fica bem claro, né, na metáfora da cidade, em relações humanas, mas aí tá legal. E me lembra também muito, eu até queria reler enfim, algumas obras do Dickens, mas também ele traz, assim, esses romances, enfim, feitos para proletários, vamos dizer assim, né, que tem muitas personagens, né, então ele também tenta mostrar, assim, muitas pessoas diferentes, vivendo de formas muito diferentes em pontos distintos da cidade, né. Então isso também é legal do livro, tem essa multiplicidade, então você vê essa cidade que é muito louca, primeiramente pela visão de quem chega, mas depois vai se desenrolando com vários núcleos narrativos que eu acho muito interessante. Na primeira leitura, eu achei isso até um pouco desesperador, porque o livro, ele é um crescente, e isso de início eu gostei e foi se tornando algo desesperador até o final da segunda parte do livro. Primeira parte, eu gostei que não teve aquele prólogo que conta a origem daquele mundo. Isso era um receio enorme que eu tinha. É um dos pés atrás que eu tenho com alta fantasia, por exemplo. A necessidade de um prólogo para me explicar toda a gênese daquele mundo. Isso me incomoda. Não teve ali, apesar de ter um prólogo distinto, como eu falei, é esse estrangeiro que chega na cidade, ele não te apresenta tudo de uma vez. Você tem mais da metade do livro com essa multiplicidade de personagens e você conhece a cidade aos poucos. Você começa a se sentir também pesado com aquela cidade, soterrado por aquela cidade, mas você está soterrado naquela cidade porque você também pode perceber que a cidade onde você vive, se você vive numa metrópole, se você está bem informado mesmo sem viver numa metrópole, essa quantidade de informação ela te satura. E nada é apresentado de uma vez só. Isso torna o livro muito realista, apesar de a gente estar num mundo ficcional. Uma das coisas que aos poucos é apresentada e ganha força, e você percebe como que ela influencia aquela realidade, é o policiamento e a vigilância. No começo do livro, a milícia que toma conta da cidade, ela não é tão evidente. À medida em que o livro cresce, ela se torna mais evidente e você percebe que os personagens eles estão em constante medo. São vigiados o tempo todo e estão em constante medo. Um detalhe que a gente
é muito habituado, principalmente no Brasil, com a ideia de que a gente tem a polícia que serve a um poder público e por isso serviria de forma geral ao interesse público, assim como outras instituições. Em Nova Crobuzon, praticamente tudo é privado, é privatizado. Inclusive a milícia, ela é uma organização, de certo modo, independente, embora sirva ao poder político. E o poder político, estranhamente, parece muito desgarrado do poder público. Até as eleições, elas são feitas a partir de uma loteria. Você tem esse distanciamento muito, muito forte. Quase como vamos tirar o véu da democracia burguesa e perceber como que ela realmente funciona e como que os votos eles podem ser manipulados por um processo de desinformação, por exemplo, né? Isso tudo tá ali. E me interessou, na medida em que o livro corria mais, essa nítida separação de classes que ele faz, que parece uma coisa um pouco estereotipada, se a gente for pegar só na descrição da fantasia. Você tem raças que elas são muito bem separadas, você tem Kepris, você tem Vodianóis, você tem humanos, você tem homens cactos, você tem os refeitos, que são esses condenados a trabalhos forçados, você tem as máquinas, e isso parece muito separado, mas na medida em que você se torna íntimo da relação dessas pessoas com a cidade, você percebe que não dá para você separar isso da realidade e dizer que a gente não tem essas classes. Essas classes, elas estão muito nítidas à nossa volta. E a relação que eu passei a fazer muito forte é em como a gente tem uma escadinha de subalternidade à nossa volta. A gente tem uma consideração de quem pode mais e quem pode menos, ainda que a gente passe a se considerar considerar todos como cidadãos dentro da cidade, né? Cada cidade para mim agora, eu chego numa cidade e eu vou pensá-la como uma Nova Crobuzon. É curioso que chegar em São Paulo, por exemplo, é muito parecido com chegar em Nova Crobuzon, né? Pelo rio poluído ali, né? Quem chega pela Marginal Tietê. Esse primeiro prólogo me lembrou muito isso quando eu li. Que era também o que a Ana falou, do Dickens, né? De as cidades industriais, né? Do fim do século XIX ali poluídas e tal. Então tem esse impacto, né? Dos braços da cidade que... É como se ela absorvesse, né, o personagem ali que chega, o estrangeiro. E aí é curioso que ele é um estrangeiro, né, então ele é aquele personagem padrão de uma das utopias, né, tradicionais, que serve para o leitor entender como funciona a cidade. Mas ele também é um estranho porque ele é desse mundo que é todo diferente do nosso. Então ele não realmente nos representa, né, ele é alguém que vai ter uma relação de estranhamento com aquelas coisas e vai poder nos dizer pelo livro o que é que está acontecendo e tal. Mas aos poucos você vai vendo que ele também vai se iludindo, né, que ele vai querendo fazer parte, né. Eu defendo muito na dissertação que ele é como se fosse um personagem de um romance de formação, né, que acha que o capitalismo, na época desses romances, ele estava em formação, estava surgindo, então as pessoas achavam que era uma coisa que ia trazer de volta os potenciais humanos, né, a felicidade, a liberdade. E esse personagem, o Yagarek, ele vai entrando ali e pensando, se eu poderia ter, né, essa fruição de tantas coisas que tem aqui que não tinha na minha terra. Tá? Só que a diferença é que na terra dele tinha escolha, e lá ele vai percebendo que não tem escolhas, né, que tem todo esse maquinário por trás, de todas essas instituições privadas que regem tudo. Né, então tem essa crítica, né, também do o que é fazer parte disso, né, o que é querer ser um cidadão de uma cidade como essa. E será que a gente não faz isso o tempo todo, né, querendo fazer parte, achando que fazendo parte nós vamos ter liberdade, né, vamos ter felicidade? Será que isso é alcançável? Né? Será que é almejável? Eu tenho uma reflexão também, né, de um ponto de vista mais existencial, né, uma reflexão do que é ser um humano nesse ambiente, por meio de um personagem que não é humano. Isso que é interessante. Bom, então eu vou emendar e ler o final da primeira parte, não um prefácio, mas é a primeira coisa que a gente tem contato, né, que é a narrativa aí em primeira pessoa dessa pessoa que chega. Meu manto, tecido pesado, ao qual minha pele não está acostumada e que a machuca, repuxa e sinto pesos de minha bolsa. É isso que me protege aqui, a ilusão que alimentei, a fonte de minha tristeza e de minha vergonha, a angústia que me trouxe a este grande tumor, a esta cidade poeirenta sonhada de osso e tijolo, uma conspiração de indústria e violência mergulhada em história e poder corrompidos, a esta cidade, a esta terra desolada, além de minha compreensão. Nova Crobuzon.
Com essa leitura, acho que a gente pode começar a falar de que personagens são esses pelos quais a gente se encantou. E acho que eu quero começar logo por essa primeira pessoa, assim, que eu ia deixar mais pro final, isso que a gente pode comentar logo sobre o Yagarek, que é esse anjo caído, esse exilado, esse criminoso. Ele é o personagem que nos apresenta inicialmente Nova Crobuzon. A gente vai acompanhá-lo no correr da história, tanto como esse olhar externo, mas como essa pessoa que se engaja com aquele local, que passa aos poucos a fazer parte dele de uma maneira extremamente contraditória. E é um personagem que nos encanta e vai nos chocar em um dado ponto da história. A gente vai ter que decidir junto com o autor e junto com os outros personagens. A gente se sente na obrigação de decidir qual vai ser o destino do Yagarek. Ele ocupa uma boa parte da sua dissertação, né, Jorge? Ele é esse anjo caído, ele é essa pessoa em formação. Quais as contradições ali que tem entre esse romance de formação, que tem muito na história do Yagarek, e a frustração que ele tem, né? O Yagarek é um dos personagens mais interessantes. Eu acho que ele e a Lin, que a gente vai falar depois, talvez sejam os mais profundos mesmo do livro. Então ele é um Garuda, né, que vem de uma terra do deserto, que é muito distante da cidade, e no começo você não sabe bem, né, por que ele está ali e tal. Então ele narra essa entrada, né, esse prólogo, e ele narra sempre em primeira pessoa, né, as partes dele no livro estão em itálico, então você sabe que aquelas partes são narradas por ele, enquanto que o resto do livro já é na terceira pessoa, é com um narrador mais onisciente e tal. E o China colocou nesses relatos pessoais dele uma linguagem totalmente diferente do resto, né? Que ele mesmo explica, né, durante o livro, que ele aprendeu a ler, a escrever, por meio de livros antigos, né, que são dessa linguagem da cidade. Então, ele sabe falar a língua da cidade, mas ele soube através de livros antigos, como se alguém aprendesse o português lendo só livros do século XIX, só coisas antigas. Então ele fala de uma forma meio empolada, assim, que até o Isaac, que é o personagem principal, ele diz, nossa, você fala diferente, você fala como um poeta. Então ele é esse poeta, meio anjo caído, que logo a gente descobre que ele perdeu as asas, né? O Garuda é um ser meio homem, meio pássaro, com asas. E ele perdeu as asas. E ele é por causa dele que desencadeia praticamente toda a história do livro, porque ele vai até o cientista buscar uma forma de voltar a voar, não necessariamente com novas asas, mas de algum jeito. E a partir disso, o Isaac vai querer dar uma forma, uma solução para isso e vai pesquisar N tipos de soluções, né? Vai pesquisar outros pássaros, outras formas de voo, outros animais que voam, flutuam, né? Enquanto isso, né, o Yagarek está lá como um estrangeiro na cidade, né, esperando que essa solução seja encontrada, mas ele não fala por que ele perdeu as asas. Isso é algo que a gente só vai descobrir bem quase no final. Eu vou deixar esse spoiler livre aqui. Ele vai nos causar ao mesmo tempo uma tristeza e uma surpresa que aí vai levar a essa necessidade de você ficar do lado dele ou não, né, que é o que acontece nos últimos capítulos. Né? Mas ele passa ao mesmo tempo ele passa uma espécie de egoísmo, assim, né, de querer, né, fazendo lá, voltando a voar de qualquer forma. Ele não quer se misturar com a cidade no começo, ele se esconde, ele não participa das reuniões com Isaac, vai se isolando, mas aí ele vai conhecendo outros estrangeiros. Ele sofre preconceito de crianças que são da mesma raça que ele, só que já moravam ali na cidade, então ele não sabe como se comportar. Ele vai demonstrando ao longo do livro diversas formas de sofrimento que alguém que não é daquele ambiente sofre, ao mesmo tempo em que vai gostando de ter alguma relação com as pessoas, de criar esses vínculos, né? De entender quem são os outros estrangeiros ali na cidade. Ele vai tendo uma identificação e aos poucos você vai percebendo que aquela participação que era muito pouca dele no começo, ele quase não falava, ele não respondia direito, lá do meio para frente ele já está participando, já está ajudando nas missões, nas coisas que acontecem. Então ele demonstra uma transformação, né? Uma vontade de pertencimento, uma vontade de integração, que é o que o romance de formação nos traz, né? Como
se ele quisesse ser parte daquele sistema, né? E aí no fim vai levar também a uma decepção dele, né? Que as pessoas realmente não vão aceitar ele nunca como ele é. Ele nunca vai ser homem por mais que ele queira. Então ele é um personagem muito interessante que tem esse arco, né? De chegar, nos demonstrar como é a cidade, nos ir mostrando, né, cada canto, como funcionam as relações, né, como é o preconceito, como é cada coisa, e aí ele tentar uma integração que é impossível, porque na verdade nem os próprios homens são realmente integrados nessa coisa, né? Eu acho que vale a pena prestar bastante atenção nele, né, que parece um personagem quase secundário, assim, mas ele dá ali a linha mestra da narrativa. E tem uma coisa interessante também com relação à figura do Yagarek, porque a gente toma ele por um cara muito ingênuo, né, o tempo inteiro, porque como ele vem de um outro lugar, ele não entende essas regras novas, né, mas com o passar da história, né, e também vou fazer igual o Jorge, deixar vocês livres de spoiler, mas com o passar da história você vai começando a entender que talvez de todo mundo, ele que é a pessoa menos ingênua, né, ele tem uma meta muito bem definida e ele tá jogando o jogo ali da cidade, ou seja, de pegar o seu interesse e levar acima de tudo muito bem, né? Então é interessante porque, ao contrário de outros livros, né, se a gente tem algum sentimento ali empático, de pena com essa personagem, do meio pro final ali você fala, rapaz, né? Então é muito interessante como é que também, porque o livro, até me lembra um pouco as peças do Brecht, ele obriga você também a tomar partido sobre o que tem aqui, assim, ele fez um crime, aí depois você descobre qual que é o crime, e aí as personagens lá tomam suas posições, mas você, como pessoa que está lendo, também tem que tomar, né? Então acho que é interessante também, é uma personagem muito instigante nesse aspecto, né? Porque ela demora um pouco para pegar, e você vai sendo um pouco ali levado pelo aquele jeito de ser, né? Porque ele é muito encantador também, tem essa coisa arcaica de vir de um outro lugar, vir do deserto, né? Algo talvez até bíblico, né? Que esse pássaro que tudo via, que voava, que perdeu as asas, né? Então ele chega nesse lugar completamente isolado, fica se escondendo, ele é alto, ele fica batendo nas coisas, não consegue entrar nas portas. Então tem todo um desconforto ali, né? Fica zoado pelos outros garudas, que é bem engraçado, as criancinhas lá tirando sarro da cara deles, jovens. E depois tem essa coisa, né? Então eu acho que o personagem é muito interessante, na realidade. Aí, encerrando mais um Não Pode Tocar. Gostou? Não gostou? Fala com a gente. Você pode entrar em contato tanto pelo nosso e-mail, que é nãopodetocar@gmail.com, quanto pelos perfis do Twitter e do Instagram, que são @nãopodetocar. Tá curioso pela parte seguinte, Titi? Eu vou te dizer que a coisa só melhora, tá? Então, semana que vem, sai a segunda metade dessa conversa. Mas já fica o enorme agradecimento pelas participações da Ana e do George. Os dois são realmente muito bons. E aí, fechou por hoje, criaturinha? Bora lá. Se nada der muito, mas muito errado, semana que vem a gente tá de volta. Valeu, falou.